Conexão Espiritual, com Monique Papa. Olá, queridos amigos, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Monique Papa, sou criadora do canal Luz da Alma, e hoje aqui no Conexão Espiritual nós vamos falar a respeito do propósito de vida. Nós sabemos, através do Livro dos Espíritos, o motivo da nossa encarnação aqui no nosso planeta Terra. Os Espíritos nos esclarecem que nós estamos aqui para evoluir como espíritos e chegar à perfeição, mas também como sendo co-criadores do nosso Criador, né, que é Deus. Nós fazemos parte também dessa cocriação, ou seja, nós vamos auxiliar também a humanidade de alguma forma. E aí, por conta disso, nós precisamos avaliar qual é o verdadeiro sentido, qual é o verdadeiro propósito dessa minha encarnação. O que me faz acordar todo dia de manhã e levantar para ir, por exemplo, trabalhar? O que me faz manter-me aqui nessa encarnação? Qual é o meu propósito de vida? Muitas pessoas ainda não fizeram essa pergunta para si e continuam trabalhando em busca de atender às necessidades básicas da sua sobrevivência. O que são essas necessidades básicas? São aquelas que estão lá na pirâmide de Maslow, né? A necessidade de se alimentar, de prover a bebida, né? De alguma forma conseguir se sustentar financeiramente. São essas necessidades que muitas vezes nos sustentam em determinada atividade no trabalho, uma atividade útil. Mas o que realmente te move? Qual será o propósito dessa existência? O que você vai deixar de legado para aquelas pessoas que passam à sua volta, que estão ao seu redor? Algumas pessoas vivem num automatismo e não percebem que elas sabem quem elas são, mas elas não sabem para qual caminho estão seguindo. Elas trabalham muitas vezes para atender às suas necessidades básicas, que está lá na pirâmide de Maslow, né? A necessidade de alimentação, a necessidade de beber água, a necessidade de prover o sono e até mesmo alguns quesitos de segurança, né? Prover recursos financeiros para sua família e ter também uma vida saudável. Mas elas ainda não identificaram qual é o seu verdadeiro propósito, né? E ao longo do tempo, ao longo da carreira, por mais que elas vão crescendo profissionalmente, chega um determinado momento que elas não conseguem entender qual é o motivo que elas estão fazendo tudo aquilo. Por que aquela atividade de alguma forma é útil, né? Qual é o propósito da sua existência? Qual é o propósito da sua vida? Qual é o propósito da sua reencarnação? E para a gente refletir a respeito disso, eu vou trazer uma passagem do filme da Alice no País das Maravilhas, em que em um determinado momento ela chega ali num cruzamento e ela encontra o gato. E aí ela pergunta para o gato, qual o caminho eu devo seguir? E aí ele pergunta para ela, mas para onde você quer chegar? E ela fala, não sei. E aí ele responde, para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Essa passagem ela é tão importante e gera tanta reflexão que é justamente isso, quando a gente está num momento que a gente vai vivendo a vida e não sabe qual é o verdadeiro propósito, a gente vai simplesmente caminhando em qualquer direção, sem buscar ali qual é a finalidade, qual é o objetivo final daquilo que nós estamos fazendo. E se você se encontra nessa situação, não tem problema, ainda dá tempo da gente identificar o seu propósito. Muitas pessoas já sabem qual é o seu propósito de vida, mas ainda não ficou claro que aquilo que elas fazem é realmente o seu propósito. E como é que a gente faz para identificar o nosso propósito de vida? É importante lembrar que antes de encarnar, todos nós já temos um objetivo para essa encarnação e um propósito para essa vida. Porém, como nós temos o véu do esquecimento, muitas vezes a gente não lembra de qual é esse objetivo final. Mas ele fica ali registrado no nosso inconsciente. Então, de alguma forma, nós sabemos qual é esse propósito. E para que a gente possa resgatar, é um propósito individual. Não adianta, né, a gente achar que alguém vai dizer qual é o nosso propósito de vida, porque isso depende muito de nós. E para que a gente saiba qual é esse propósito, algumas perguntas podem ajudar muito. O que me faz feliz, né? Muitas vezes o nosso propósito está ligado àquilo que nos sustenta, que nos direciona, que nos norteia, que nos gera uma certa felicidade. E normalmente quando você está fazendo essa atividade, você esquece até de beber, de comer, porque aquilo te alimenta, né? Aquilo te preenche de uma certa forma que pode ser sim o seu propósito. E aí você pode se perguntar, o que é importante para mim?
Qual é essa atividade que eu faço e que eu sinto que realmente eu estou fazendo diferença para o mundo? Esse pode ser seu propósito. Para que a gente identifique o nosso propósito, muitas vezes nós precisamos olhar para dentro, né? Nos autoconhecer, buscar um momento de meditação, entender quais são os meus pontos fortes, quais são os meus pontos de desenvolvimento e a partir daí o que eu posso fazer de diferença para a humanidade, para aqueles que estão à minha volta. Muitas vezes a gente não consegue identificar o nosso propósito sozinhos e a gente precisa buscar ajuda. Então muitas vezes o atendimento fraternal, na casa espírita, ou até mesmo a busca de um auxílio, né, de uma terapia ou de um psicólogo podem auxiliar muito a identificar qual é esse propósito de vida. Então vamos buscar o nosso propósito? É esse recado que eu queria passar para vocês. Um beijo grande e até o próximo Conexão Espiritual.